Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo a apresentação deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí todo sábado a partir do meio-dia. Também terá vídeos adicionais, vídeos extras, mostrando alguns livros, ou seja, eles lançamento, e outros livros mais, certo? Então, bora para as especificações do livro. E o nome do livro é Comentário Bíblico de Swindoll, comentando livros de Hebreus. O nome do autor é Charles R. Swindoll. A altura do livro é de 23 centímetros, a largura é de 16 centímetros, a espessura é de 1,4 centímetros. São 240 páginas, as folhas são brancas, o acabamento é de brochura e com orelha. Editora Agnus, copyright 2014 e vindo para o Brasil, primeira edição, julho de 2025. Deixa eu mostrar aqui como que ele é, olha só, bonitinho. Aqui a lombada, o miolo, fiz algumas separações aqui do que a gente vai estar falando, e aqui atrás diz assim, olha: a Epístola aos Hebreus permanece como um dos textos mais profundos e teologicamente ricos no Novo Testamento, conclamando o povo de Deus a perseverar na fé diante das provações e a compreender a supremacia incomparável de Jesus Cristo. Em Hebreus, o renomado teólogo, comentarista bíblico e pastor Charles Swindoll ilumina esta carta magistral, guiando os leitores através de seus argumentos complexos e revelando sua relevância duradoura para a vida cristã. Com sua clareza característica e a aplicação prática, Swindoll desvenda as passagens cruciais de Hebreus, demonstrando a superioridade de Cristo sobre os anjos, Moisés e o sacerdote levítico. Ele explora temas vitais como uma nova aliança estabelecida pelos sacrifícios perfeitos de Jesus, o acesso direto a Deus que agora temos por meio dele e a necessidade de uma fé perseverante que se firma na esperança futura. Este comentário aprofunda o entendimento sobre o sacerdócio de Cristo segundo a ordem Melquisedeque e o chamado à maturidade espiritual. Este e os demais volumes da série trazem comentários versículo por versículo, gráficos, mapas, fotos, termos-chaves e conteúdo adicional com aplicação prática. Este material literário ricamente informativo destina-se a qualquer pessoa que esteja buscando um recurso satisfatoriamente prático para examinar com profundidade a palavra de Deus. Charles Swindoll, gente, então ele é um dos autores aí que já é muito conhecido aqui no canal, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês o interior do livro. Olha só, eu gastei nele R$ 32,99. Comprei lá na Ebenezer, que fica em São Paulo. Aqui está a ficha catalográfica, são 12 volumes, tá? Esse é o volume 12, quer dizer. E aí a gente já entra aqui no sumário. No sumário a gente vai ter o quê? Olha, vai ter prefácio do autor, o sistema numérico de Strong, percepções sobre Hebreus, Hebreus é a introdução, né? E aí tem alguns capítulos, e dentro dos capítulos tem aí os subtítulos, algumas informações interessantes aí, certo? Cristo é superior em sua pessoa, aí depois, Cristo é superior como nosso sumo sacerdote, e aí depois, Cristo é superior como fonte de perseverança. O prefácio do autor, tá? Que inclusive eu já li a respeito em algum dos nossos vídeos. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo de eu apresentando os livros de Charles Swindoll, dá uma olhadinha. Charles Swindoll, isso. Vocês dão uma olhadinha lá, certo? Pra gente não perder muito tempo aqui, tá? Então, percepções sobre Hebreus, o que a gente vai encontrar aqui, olha. À medida que começamos a nos
aprofundar em Hebreus, logo descobriremos que inúmeras fontes antigas do Antigo Testamento contribuem para a sua nova mensagem ao povo de Deus. Rico em história, vibrante em imagem e eloquente em estilo, o livro de Hebreus tem palavras de refrigério para a nossa mente e purificação para a nossa alma. Aqui está o mapa, né, da onde foi escrito o livro de Hebreus, por onde os personagens principais ali passaram, os irmãos, né, principais ali passaram, tá? E aí a introdução de Hebreus, vamos ler um pouquinho para vocês entenderem mais ou menos a escrita de Swindoll. A carta de Hebreus não é uma leitura informal de cabeceira, densa e profunda, complexa e instigante, intensa e prática. Requer uma mente focada e um espírito motivado para compreender o seu conteúdo e lidar com sua aplicação. No entanto, o retorno desse grande investimento tem benefícios que compensam por meio de dividendo interno. Com 13 capítulos, é uma das epístolas mais longas do Novo Testamento, superada apenas por Romanos e 1 Coríntios. Hebreus, porém, recebeu muito menos atenção de pregadores e professores do que suas irmãs de tamanho semelhante. A relutância de alguns em mergulhar nas profundezas desse livro não deve nos dissuadir de beber profundamente os seus poços de discernimento espiritual e refrigério. À medida que começamos a nos aprofundar em Hebreus, logo descobriremos que inúmeras fontes antigas do Antigo Testamento contribuem para a sua nova mensagem ao povo de Deus, rico em bênção, vibrante em imagem e eloquente em estilo. O livro de Hebreus tem as palavras de refrigério para a nossa mente e purificação para a nossa alma. Antes de mergulharmos nesse livro, no entanto, precisamos entender o seu pano de fundo, quem o escreveu, para quem foi escrito, quando foi escrito e por quê. Uma breve visão geral desses preciosos 13 capítulos nos ajudará a ver como eles se encaixam com o restante da Bíblia e como eles podem se dirigir a nós hoje. E aí aqui tem uma laminazinha, né, que fala assim, olha, fatos sobre Hebreus, quando foi escrito? Por volta de 65 depois de Cristo. Onde foi escrito? Desconhecido, mas provavelmente escrito para a igreja romana. Leia leia Hebreus 13, 24. Quem escreveu? Anônimo, mais um ministro conhecido e influente para o público original. Provavelmente alguém que intimamente associado a Timóteo e a Paulo. Leia Hebreus 13, 23. E por que foi escrito? A fim de encorajar os crentes judeus sob percepção e permanecerem fiéis ao seu Messias e desencorajá-los de retomar os seus caminhos da antiga aliança. O autor apresenta um tema simples: Cristo é superior em sua pessoa e obra, certo? E aí que está dividindo, né? Como estava escrito lá no sumário, né? Olha, está dividindo o livro de Hebreus, está dividindo em 3 partes, que aí diz aqui, tá? Os temas principais também, olha, Jesus é melhor que profetas, anjos, Moisés, Josué, Sábado e outros sacerdotes. Jesus é maior que sacerdócio terreno, antiga aliança, lei mosaica, sacrifícios de animais e ofertas diárias. E aí Jesus é a fonte de fé para confiar em Deus, esperança para suportar as provações, amor para encorajar os outros, tá? Aqui vai falar sobre o autor, como a gente já sabe, ele é desconhecido, mas deve ser alguém muito próximo de Timóteo e Paulo, tá? E aí aqui fala aqui, olha, principais candidatos para ser de ser o autor, né, do livro de Hebreus. Então aqui em primeiro lugar está Paulo, depois Lucas, Apolo, Bernabé, Silvano ou Silas e Clemente de Roma, tá?
superioridade em Cristo em Hebreus, depois a relevância de Hebreus para nós hoje, e aí a gente já entra no tema, vai comentar aí o capítulo 1, do versículo 1, chegando até o capítulo 4, versículo 16. Então aqui, olha, nessa parte aqui, olha, o tema principal do livro de Hebreus é simples, mas poderoso. Cristo é superior em sua pessoa e obra. Ao longo do livro, o autor desenvolve esse tema em detalhes vívidos. Nesta primeira sessão, o autor demonstra que Cristo é superior em sua pessoa, como o Deus homem. Jesus Cristo é maior que todos os profetas da antiguidade, sendo perfeito não apenas em seu modo de profetizar, mas também perfeito em sua pessoa. Ele também é maior que os anjos, maior que Moisés e Josué, ainda maior que a lei do sacerdócio. Que fala a aplicação da personalidade superior de Cristo é clara. Como Cristo, no auge da perfeição, desertar dele significa trocar aquele que é maior por coisas menores, uma vez que Cristo é melhor do que todas as coisas. Devemos tomar cuidado para não nos afastarmos dele ou do Evangelho, conforme afirma o autor no clímax dessa sessão, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos, nossa, misericórdia. O Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Assim, aproximemo-nos do trono da graça em toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aqui tem olha, termos chaves, tá? Creighton, ai, não sei ler isso aqui não, gente. Muito melhor, ou maior, aí aqui fala, olha, embora esse termo ocorra apenas uma vez nessa sessão, introduz todo o tema não apenas em Hebreus 1:1 até o 4:16, mas em todo o livro de Hebreus. A palavra significa ser de alto status, mais proveniente, mais alto na classificação, preferível, melhor. Essa palavra expressa o foco principal do autor de Hebreus. Cristo é superior em sua pessoa e obra sobre tudo e todos, dos anjos a Moisés, do sacerdócio arainômico e os sacrifícios do Antigo Testamento. E é que mostra mais duas palavras aí de temas, de palavras-chave no livro de Hebreus, tá? A palavra final, digna de adoração, leia Hebreus do 1 ao 14, e é que mostra já o versículo. Olha, aqui vai comentar versículo 1, versículo do 2 ao 4, versículo do 5 ao 6, versículo do 1 ao 14, como vocês podem ver, não é versículo por versículo, é mais perícope, tá? Aqui tem uma aplicação, diz assim, ó, as palavras de Deus, sua palavra, seus anjos e nós. Não negligencie tão grande salvação. Leia Hebreus 2, do 1 ao 4. E aí vai indo, olha, Hebreus 1, tá? Aqui tem um conteúdo extra, né? No meu diário, o que acontece quando a mensagem fica velha. Então aí vocês dão uma lidinha aqui. Certo? Olha só. Mostrando aqui, gente, para vocês terem mais ou menos uma ideia como que é a dinâmica aqui do livro. Tá bom? Eu vou dar então uma lida aqui, olha, referente a Hebreus 2:19. Hebreus 2, do 9 ao 10, tá? Só um instante, vamos lá. Para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que é a leitura desse livro. Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu já peço a vocês, se inscreva no canal,
ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar apresentando aí no canal. Tô querendo abrir aqui, gente, a Bíblia aqui, para a gente ter uma clareza do versículo, para a gente não ficar perdido na hora quando for ler o versículo, certo? E aí, olha, eu vou estar lendo aqui, deixa eu achar aqui o livro de Hebreus, rapidinho, para vocês terem uma ideia do que se trata o livro. Eu vou ler deixa eu ver, na nova versão transformadora, tá bom? NVT. Então é Hebreus capítulo 2, capítulo 2, versículo do 9 ao 10, tá? Que diz assim, olha: Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito, um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele transformasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. E aí, referente a esse versículo, diz assim, olha: No momento, o mundo não está sujeito à nossa autoridade. O pecado veio e roubou de nós a posição suprema sobre a criação. A humanidade caiu em Adão, porque estávamos todos nele, fisicamente, geneticamente, espiritualmente, historicamente. Ele agiu em nosso lugar. Adão e Eva caíram, então os seus filhos nasceram caídos e os seus descendentes também. E agora olhamos em volta e vemos os resultados da tragédia. Claramente não é assim que costumava ser, ou do jeito que deveria ser. Ainda nem tudo está sujeito à humanidade. No entanto, nós, seres humanos, ainda temos dentro de nós um impulso para conquistar o que Deus, uma vez, nos deu para governar. Pense nisso, os seres humanos tentam escalar a montanha mais alta porque ela está lá. Eles lançam foguetes ao espaço para andar na Lua. Eles mapeiam todas as bainhas e penínsulas, todas as ilhas e fiordes, todos os rios, terrenos baldios, para satisfazer uma curiosidade programada neles. Eles mergulham cada vez mais fundo nas profundezas dos oceanos para encontrar apenas uma espécie desconhecida. Temos uma motivação embutida que diz: dominem, o desejo ainda está lá, e a habitação, e a habilidade avariada. Falhamos miseravelmente na maioria das vezes, mas no meio desse tempo frustrante que se segue em Gênesis 3, vemos Jesus. Ele desvia nossa atenção de nossa condição debilitante para renovar nossa esperança em um dia em que todas as coisas serão subjugadas. Embora o Filho fosse Deus sobre todos, o termo com o Pai, o eterno com o Pai, ele por um pouco foi feito menor que os anjos. Hebreus 2:9. Ou seja, ele assumiu nosso humilde estado e lugar nesse mundo caído. Como Paulo escreveu em Filipenses, ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Não apenas isso, ele também morreu na cruz. Veja também Filipenses 2:8. Não por seu próprio pecado, mas para que pela graça de Deus experimentássemos a morte em favor de todos. Ele fez isso por você e por mim. Então, tendo pagado a penalidade por todos os pecados da humanidade,
passados, presentes e futuros, ele ressuscitou dos mortos, imortal e vitorioso, e foi coroado em honra e glória. O que Adão havia perdido, Cristo recuperou, mas não simplesmente por si mesmo. Em sua obra na cruz e triunfo sobre a sepultura, Cristo passou da fragilidade à perfeição e assim tornou-se o autor da salvação e trouxe muitos filhos à glória. Quando estamos alinhados com Ele na fé e unidos a Ele pela habitação do Espírito Santo, começamos a recuperar o que perdemos em Adão. Cristo se tornou como nós para que pudéssemos ser elevados e nos tornamos mais semelhantes a Ele. Isso nos dá uma perspectiva completamente nova sobre o ideal, o real e o possível. Agora conhecemos o ideal, o que devemos ser, como Adão e Eva experimentaram no Éden antes da queda. Experimentamos todos os dias o real. O que somos, despojamos da glória e da honra que tivemos, sujeitos a derrotas e à morte, separados da presença de Deus, e podemos ver em Cristo o possível, o que podemos ser e seremos, conformados a Cristo de maneira prática nessa vida, mas de forma derradeira e perfeita após nossa ressurreição e restauração no mundo vindouro. Certo? Então essa é a explicação aí de Charles Haddon, Charles Swindoll, tá bom? Indo mais adiante, a gente vai encontrar mais mapas aqui, certo? Sempre quando se desloca para um lugar diferente, do livro de Hebreus. Aqui está a faca, né, de 2 gumes, uma fotinho aí para vocês terem uma ideia como que é. Indo mais adiante, aí aplicação pessoal, mais um aqui, texto a respeito. E aí logo no finalzinho, olha só, tem as notas e depois das notas tem um espacinho para você escrever aí suas coisinhas, tá bom? Então este é mais um review, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, já te peço que se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Deus abençoe a todos e tchau! Até mais!